Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos lá retomar os nossos estudos? Agora com o PET volume 3. Neste PET, vocês vão ter prioridade na resolução de equação de segundo grau. Vocês viram até então resolução de equações de primeiro grau. Os problemas que recaíam sempre em uma equação de primeiro grau. Agora, nós vamos aprender equação de segundo grau, tá? O que é uma equação de segundo grau? O x vai ter uma potência de grau 2, então vai estar x elevado ao quadrado, ok? E com isso, nós teremos possibilidade de resoluções de muitos outros problemas, tá? Nesta primeira semana, o PET trouxe expressões algébricas. Tá? Então, essa nossa aula introdutória é para a semana 1, com expressões algébricas. Todas as semanas eu vou postar aula introdutória para vocês. E vou deixar lá no link da descrição o documento, se alguém quiser imprimir tudo para ir resolvendo, né? Ao assistir o vídeo, fique à vontade. Tá ok? Então, vamos lá para a nossa primeira semana, com a nossa aula introdutória da primeira semana. Ok? Então, vamos lá. Bom, o que são expressões algébricas, né? Expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam números, letras e operações. Então, temos que ter números, temos que ter letras e operações. Que operação? De somar, subtrair, dividir, tá? Multiplicar, são as nossas operações. As expressões desse tipo são usadas com frequência em fórmulas e equações. São muito usadas em sentenças matemáticas para resolução de problemas. Às vezes, gente, nós resolvemos um problema de matemática do nosso dia a dia mesmo, sem perceber que estamos montando uma expressão algébrica, tá? Então, o interessante é a gente começar agora a perceber do nosso dia a dia, né, que o que a gente faz, às vezes, tem ali uma expressão algébrica ou uma equação, tá? Então, vamos ver aqui. Por que fala que é álgebra, né? Porque a álgebra, ela coloca pra gente letras que são as variáveis. E essas letras, elas no final indicam um valor, um determinado valor. A gente sempre tem, encontre x, encontre y, né? Encontre z. Então, assim, ela representa um valor, tá? Um número real. Então, vamos lá. Letras são as variáveis e números. E os números ao lado das letras são os coeficientes, que deverão ser multiplicados pelos valores atribuídos às letras. Por exemplo, isso aqui, gente, é relembrando, vocês já viram isso no 8º ano, tá? X, Y, Z. Aqui são variáveis, eu ainda não tenho valor para isso, mas eu sei que o X, Y, Z tem uma operação acontecendo entre eles, que é o quê? Uma multiplicação. Então, ali se multiplica. Se eu falar que o x vale 1, o y vale 2 e o z vale 3, quando nós resolvermos esse termo, né, algébrico, este monômio aqui, ficará 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, 6. Se eu atribuir valores a essas letras, eu vou resolver com essa multiplicação, ok? Então, x, y, z é um polinômio, tá? Relembrando aqui, de um único termo. Porque não está somando, não está subtraindo com ninguém ali. Então, ele é denominado de um monômio. Nós podemos ter vários tipos de monômio. Nesse caso, eu não tenho um coeficiente aqui nele, ou melhor, eu tenho até o 1, né? Só que 1 vezes x vezes y vezes z vai dar x, y, z. Se eu tiver, por exemplo, um coeficiente 2, aqui seria a minha parte literal, que eu chamo, e este aqui seria o 2, seria o meu coeficiente. Parte literal
tá? Vem de letras. Então, são as letras que eu tenho ali, que vão estar sendo multiplicadas juntamente com o 2. Então, aqui, eu chamaria este polinômio de um único termo, tem um nome próprio, que é monômio. Olha esse agora. Agora, eu já tenho dois termos, primeiro aqui e o segundo termo aqui. Então, eu tenho um polinômio de dois termos, que é chamado de binômio, tá? Bi. Aqui, eu tenho um polinômio de três termos. Primeiro, segundo e o terceiro. Mas, professora Miriam, não tem letra no 5. Tem problema não, tá? Ele pode ser somente números ou então somente a letra sozinho. Mas eles estão separados por mais e com menos. Quem que é o coeficiente aqui no caso do primeiro? 4. Do segundo termo, quem é o coeficiente? O 2/3 ou menos 2/3, né? E aqui o 5, ok? E aqui com 4 ou mais termos? 3 termos é chamado de trinômio, porque eu tenho 3 monômios, então são trinômio. Polinômio, 4 ou mais termos. Primeiro termo, segundo, terceiro e quarto. Tá? Se fosse um de 5, polinômio também. Somente para os 3 primeiros nós temos alguns nomes especiais aí para ele. Monômio, binômio e trinômio. Mas todos são polinômios. De um único termo, de 2 termos, de 3 termos, 4 ou 5. Eu posso ter, gente, nesses termos algébricos, né? Trinômios desse jeito, olha. Trinômios não, monômios desse jeito. X ao quadrado, Y. Posso ter A, B, C. Posso ter B ao quadrado, C ao cubo, A, tá? Então, essa parte literal, ela pode ser mudada, vai depender da operação que a gente vai estar fazendo, ok? Então, vamos lá. Aqui, vamos relembrar. Como a gente vai trabalhar muito com a expressão algébrica, né, que a gente depois vai recair numa equação algébrica, qual que é a diferença de expressão e de equação? A equação, tá, ela vai ter uma expressão com uma igualdade. E a expressão não, ela tá ali, não tem o sinal de igual nela, somente mais ou menos. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês depois que a gente terminar aqui. Olha só. Qual é a expressão algébrica que representa a área da figura a seguir? Expressão algébrica que representa a área. Aqui nessa figura, eles já subdividiram a figura em duas figuras, tá? Como se fosse 1 e 2, área 1 e área 2. Então, olha só comigo, a área 1, se eu desenhar ela aqui separadamente, tá? Ela parece ser um retângulo, ela é um retângulo de largura A e comprimento B. Qual que é a fórmula da área do retângulo? É comprimento vezes largura. Então, essa área 1 seria A vezes B, ou AB. E a área 2? Tá? Eu sei que é um quadrado porque, olha só, os lados têm a mesma medida. Então, ela é um quadrado x. E aqui, como que é a área do quadrado? Lado vezes lado, ou então L ao quadrado. Como o meu lado tem medida x, x vezes x ou x ao quadrado. Só que quer a área total. Então, eu vou somar a minha área total. Vai ser a área 1 mais a área 2. Então, qual que é a expressão que vai representar? Vai ser AB
mais x ao quadrado. Poderia inverter? Sim, poderíamos colocar x ao quadrado mais AB. Tá? Então, a expressão algébrica que representa a área dessa figura é essa aqui. Tá? Eu falei que eu ia falar a diferença de expressão e equação, né? A expressão algébrica, ela não tem o sinal de igual. Os termos são separados com mais e menos. Mas vamos supor que eu falasse que essa área seja igual a 20, né? Então, olha só. Aí, eu vou usar essa expressão algébrica, que é a área, mais AB igual a 20. Eu vou dar uma igualdade, eu vou dar um valor, tá? Poderia ser também aqui uma letra ou uma variável. Mas o que apareceu aqui para mim? Uma igualdade. Eu equacionei isso. O que é equacionar? Um lado, falei que o primeiro lado, né? Primeiro membro é igual ao segundo membro, que vale quanto? Que vale 20. Tá? Então, a partir daí, a hora que eu equaciono isso, ela sai de uma expressão e cai em uma equação por causa do sinal de igualdade. Porque eu equacionei isso. Vocês lembram lá no 7º ano, vocês estavam aprendendo? Aí tinha uma balancinha, né? E tinha uma balança. Aí vocês começaram lá com a equação de primeiro grau e tudo. Essa balança, ela nada mais é do que uma equação, onde você tem o primeiro membro igual ao segundo membro. Então, expressão não tem o sinal de igual. Equação, já igualei, eu equacionei isso. Bom, então vamos lá. Aqui, qual é a expressão que representa perímetro da piscina retangular? E aqui informou que o comprimento é x e a largura y. Então, vamos lá. Comprimento x, largura y. Eu tenho essa piscina de forma retangular. Então, a minha área do retângulo, eu sei que é comprimento vezes largura, ou base vezes altura, que nesse caso, qual que é a expressão que vai ser representada? O comprimento é x, largura y. Não faz diferença fazer yx. Então, a expressão que representa é essa. Ok? 3. Qual é a expressão que representa a área total do terreno da figura? Miriam, não tem letra, não tem nada, né? Tá pedindo uma expressão. Então, nós vamos generalizar usando as letras, tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou chamar de A. Esse pedacinho eu vou chamar de B. Esse eu não sei, parece ser um quadrado, mas não informou em nenhum momento que essa parte aqui externa, ela é um quadrado. Então, eu vou usar C e D. Se informasse, né, que era um quadrado, vocês usariam C e C. Tá? Então, vamos subdividir esse terreno em 2. Então, nós vamos fazer uma divisão aqui. Nós vamos fazer uma divisão aqui e vamos chamar aqui de área 1 e aqui de área 2. Então, a minha área 1, vamos falar que é um retângulo, porque eu não tenho a medida, né? Então, vai ser o quê? C vezes D. E a área 2? A vezes B. E a área total, então? Qual que é a expressão que vai representar a área total? Eu tenho que somar as duas. Então, será CD mais AB, ou AB mais CD. Ok?
4. Olha essa, gente, uma situação nossa do dia a dia, que a gente faz conta sem perceber. Então, a gente tem que pegar o que está escrito e transformar na linguagem matemática. Olha só. Para fazer um carreto, Geraldo cobra uma taxa fixa de R$ 40, como se fosse um taxista, e mais R$ 1,50 por quilômetro rodado. Qual é a expressão que representa o valor que ele cobra? Então, vamos lá. Qual é a expressão que representa o valor que ele cobra para fazer um carreto num percurso ida e volta de X quilômetros? Ida e volta de X quilômetros. Então, olha só. Ele cobra R$ 40 fixo. Então, pronto. R$ 40 você já vai pagar. É fixo. Vai até na esquina, vai, né, para outro lugar. R$ 40 no mínimo você vai pagar. E aí, ele vai cobrar R$ 1,50 por quilômetro rodado. Então, cada quilômetro rodado custa quanto? R$ 1,50. Então, raciocinem comigo. O preço do carreto, tá? Vai ser... Preço do carreto vai ser R$ 40 mais R$ 1,50 vezes o quilômetro rodado. Vamos escrever primeiro o nosso pensamento. Porém, informou aqui que o X quilômetros. Então, o X, tá? É cada quilômetro que eu vou rodar. X quilômetros, se eu rodar 50, se eu rodar 20. Então, como que fica? 40 mais 1,50 vezes esse quilômetro rodado é a minha variável. É quem? O meu X. Então, o que ele vai rodar, ele vai pagar vezes 1,50, mais os R$ 40 fixos. A gente organizando aqui para ficar bonitinho, a gente sempre coloca 1,50 com o X primeiro, a variável, e termo independente depois. Tá ok? Então, a expressão que representa o preço cobrado é isso aqui. Eu generalizei essa expressão. Ok? Nós pegamos o que o Sr. Geraldo cobra e transformamos isso em linguagem matemática. Ok? Então, vamos lá. Aqui, escreva a expressão algébrica que representa a área dessa figura. Mesma coisa, vamos chamar de área 1, área 2. Qual que é a expressão da área 1? É um quadrado, então vai ser, se a área, né, que eu quero, x vezes x, x ao quadrado. E da área 2? É um retângulo, que as medidas são diferentes, y vezes a ou a vezes y. Então, qual que é a expressão total? Vai ser x ao quadrado mais ya ou ay. Essa vai ser a expressão. Lembrando que aqui, ó, nós temos um ponto multiplicativo, tá? Caio tinha X reais. Agora, imagine vocês no lugar do Caio. Tinha X reais. Foi a uma loja de esportes e comprou 2 pares de tênis. Você não sabe quanto que o Caio tinha antes. Nós estamos montando uma expressão, tá? Nós estamos generalizando essa expressão. Cada par custou Y reais. Qual é a expressão algébrica que pode representar a quantia que sobrou para Caio? Então, se é o que sobrou, eu vou ter que ter uma operação aí. O tanto que ele tinha antes, menos o tanto que ele gastou. Então, vamos pensar. Quanto que ele tinha antes? X reais. Então, dos X reais,
ele comprou, ele gastou o quê? 2 pares de tênis. Então, vai ser 2 vezes o preço, né, de cada par de tênis. Quanto que custa cada par de tênis? Olha aqui, Y reais. Então, o meu preço, ele é quem? Ele é Y. Então, a minha expressão fica X menos 2Y. Total que ele tinha, menos 2, porque foram 2 pares, vezes o preço de cada par. Essa é a expressão generalizada. Ok? 7. Em uma empresa trabalham H homens e M mulheres. Agora vamos lá. Qual é a expressão algébrica que vai representar? Primeiro aqui no primeiro pontinho, total de pessoas. Se tem H homens e M mulheres, o total vai ser o quê? H mais M, homens mais mulheres, tá? A diferença é menos. Entre quem? Homens, o número de homens e o número de mulheres. Olha só, muita atenção aqui. A diferença, então, vai ser menos entre quem? Homens, então, vai vindo aqui primeiro, e mulheres. Se fosse falar do contrário, a diferença entre mulheres e homens. Mulheres primeiro e homens em segundo, no segundo termo. Tá? Mas falou homens e mulheres. Então, é homens menos mulheres. A razão é divisão. Lá no PET 2 nós falamos muito disso, né? De razão, proporção, dos segmentos, teorema de Tales. Então, razão. Falou que é razão, vocês podem colocar um traço aí já, que é uma fração, que é uma divisão. Razão entre quem? Homens e mulheres. Então, homens no numerador e mulheres no denominador. Se falasse a razão entre mulheres e homens, mulheres seria no numerador e homens no denominador. Ok? B. Alguma das expressões algébricas que você escreveu é fracionária? Sim. Né? Qual que é? É H sobre M. Sim, é essa razão que nós fizemos, essa proporção que nós fizemos. Tá? 8. Um alvo é composto de 2 regiões, A e B, conforme mostra a figura. Neste alvo, cada flecha que atinge A, então, cada flecha que atingir o ponto A, vai valer X pontos. E cada flecha que atinge o ponto B, vai valer Y ponto. Então, o A vale uma quantidade de pontos, né? E o B vai valer outra quantidade de pontos para cada flecha que acertar. Ok? Então, olha só. Aí o Fernando tá lá, né? Ou vocês estão lá, brincando de tiro ao alvo, e atingiu a região A com 7 flechas. Então, a região A foi atingida com 7 flechas. E a região B foi atingida com 10 flechas. Então, vamos colocar aqui. Região A, 7 flechas. Região B, 10 flechas. Porém, olha só, escreva a expressão algébrica que representa o total de pontos. Para cada flecha que atinge A, no vale não é X pontos? Então, vai ser 7 vezes X. E para cada flecha que atinge B, vale quanto? Y pontos. Então, vai ser 10 vezes Y. Pensem comigo, vamos supor, acertou o alvo A, ganha 10. Acertou 10 pontos. Acertou o alvo B, que é maior, né, ganha 5 pontos. Se eu acertei 7 flechas, vai ser 7 vezes 10.
E no B, se eu acertei 10 flechas, vão ser 10 vezes 5. Só para vocês raciocinarem isso aí, né, na realidade. Então, qual que vai ser a expressão total? Eu vou somar o que eu acertei no A com o que eu acertei no B. Então, como que vai ficar? 7x mais 10y. É a expressão que vai generalizar esse tiro ao alvo. Bom? 9. Qual é a expressão algébrica que representa a soma do quadrado de um número com o triplo do mesmo número? Alunos, muita atenção aqui. A soma do quadrado de um número com quem? Com o triplo do mesmo número. Então, primeira coisa, qual operação que eu tô fazendo? Soma. Aí, quem que eu vou somar? Vou somar dois números. Quem? Quadrado de um número x. Qual que é o quadrado de x? É x elevado a 2. Com quem? Com o triplo do mesmo número. O mesmo número é o x. Então, triplo é 3 vezes x. Então, como que ficaria essa expressão? X ao quadrado mais 3x. Essa é a expressão algébrica. 10. Use uma expressão algébrica para responder. Quantos dias, quero dias, há em um período de x semanas mais 20 dias? Olha só, o mais 20 dias, eu já vou até colocar aqui, tá? E essa primeira parte, x semanas, eu quero saber dias, olha, quantos dias? Uma semana são quantos dias? 7. Então, vão ser 7 vezes x semanas. Ficariam, vou apagar esse D aqui, senão vocês confundem. Ficaria, então, 7x mais 20. Letra A. Esse meu x é x semanas, só que eu quero saber em dias, eu não quero saber quantas semanas, né? Então, se são quantos dias, eu vou pegar 7 vezes quantidade de semanas. B. Quantos meses há em um período de y anos mais 10 meses? Então, vou pôr mais 10 meses aqui. Quantos meses há em um ano? 12. Então, y ano vão ser 12 vezes a quantidade de anos. Ok? Aí, então, ficaria 12y mais 10. Ok? Então, é isso. 11. A área de um retângulo pode ser dada pelo produto das medidas de dois lados consecutivos. Qual é a expressão algébrica que você pode escrever para representar a área da figura a seguir? Então, olha só. Aqui, cada pedacinho é x, né? No comprimento e aqui na largura y. Então, aqui eu também tenho x, x, x. Aqui eu tenho y, y. Então, aqui na largura eu vou ter 3y. E no comprimento, 4x. Vamos ver o que está falando. Qual é a área? Qual é a expressão algébrica para representar a área? A área de um retângulo, comprimento vezes largura. Então, eu vou pegar o 4x vezes 3y. Alunos, vejam bem, eu estou multiplicando. Multiplicar, vocês sempre vão pensar assim, é bom, tá? Eu posso multiplicar o que eu quiser. Eu posso, então, vou multiplicar o 3 com 4. 4 com vezes 3 vai dar 12. E o x vezes y, xy. Tudo multiplicando.
Agora, é diferente de soma. Na soma, se eu tiver isso, eu não posso agrupar, não. Porque os termos não são semelhantes. De um lado eu tenho x, do outro lado eu tenho y. Então, na soma, tem que ficar assim. Mas na multiplicação, beleza, eu posso multiplicar. Eu posso ter uma expressão enorme, se estiver multiplicando, posso multiplicar tudo. Tá? Só relembrando aí. Então, essa expressão que finaliza, né, é o número 11 aqui, que é o da área de um retângulo. Outro jeito que vocês poderiam fazer, vou fazer aqui para vocês, cada quadradinho, a área dele é o quê? XY. Quantos quadradinhos eu tenho? 12, olha, 1, 2, 3, 4, 4 vezes 3, 12. Era só eu somar 12xy, tá? Que daria certo também. Cada quadradinho dele, a área é x vezes y. Ok? Então, é isso. Com isso, a gente chega, né? Nessa explicação da aula introdutória do primeiro ano, da primeira semana do volume 3. Tá bom? Então, bye, bye e até a próxima.